Paz, graça e paz. Estamos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra, 21 horas mais 10 minutinhos. Estamos ao vivo aí com o programa Eu Li na Palavra. Estamos no TikTok, estamos no Instagram. Deixa eu já até abrir aqui na outra tela. Isso, já estamos ao vivo. Já estou vendo aqui no Instagram normal, já estou vendo no TikTok. E daqui a pouquinho nós estaremos ao vivo aí no YouTube. Tá? Daqui a pouco nós estaremos ao vivo no YouTube, porque a conexão não foi feita ainda com o YouTube, deve ter acontecido alguma coisa. Tá gravando ali, mas não chegou ainda para mim aqui a transmissão. Mas não tem problema. 21 horas mais 10 minutos, vamos continuar aí com o Instagram. A gente está fazendo o teste ainda, mas não tem problema. A gente vai seguindo aí com a transmissão e depois eu vejo o que aconteceu, que foi uma correria aí. Sandra Veiga já está conosco. Deus abençoe a sua casa e a sua família, poderosamente em Cristo Jesus. 21 horas mais 11 minutos, já estamos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra, no TikTok, no Instagram. Márcia Fernandes também acabou de entrar. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Depois eu vou ver o que ocorreu, porque o Instagram estava liberando agora para gente já ao vivo. Coloquei o outro equipamento para transmissão, mas ele não está transmitindo aqui. Depois eu procuro ver o que aconteceu, mas vamos tocando aqui no Instagram e no TikTok. Manda bala, vamos fazendo aqui. Luli Paixão também já está conosco. Deus abençoe grandemente você. Pessoal do TikTok, vai subindo aí, vai falando pra gente, vai colocando, por favor. Pessoal do Instagram, fala pra mim se o áudio tá bom, se vocês estão escutando bem aí, está bem pra vocês. 21 horas mais 12 minutos aqui no programa. Estamos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra. O pessoal que já tá aí no Insta, vai escrevendo para mim, que a gente mudou o posicionamento do microfone só para ver se o cabeamento está funcionando aí, porque para mim aqui tá bom. Eu precisava ver com vocês aí como que está. A Luli Paixão escreveu que está ótimo, amém. Graças a Deus deu tudo certo, fizemos uma alteração aí no microfone. No YouTube eu subo depois, não tem problema. Depois eu vejo aí o que aconteceu com a transmissão, né? Eu fiz um teste agora há pouco, estava liberado, mas não foi. Vamos deixar e depois eu procuro para entender o que aconteceu. Falou que o áudio está ótimo, louvado seja Deus. Graças a Deus estamos mais um programa ao vivo. Lembrando que no próximo mês, a última quarta-feira do mês, né? O mês que vai se iniciar aí, a última quarta-feira, nós teremos o Psicocast com a psicóloga Carol Mendonça. Estaremos ao vivo com a Carol na última quarta-feira do mês. Deixa eu já até ver a data aqui, para falar certinho para vocês. Deixa eu ver. A última quarta-feira é dia 25 de junho. 25 de junho, a psicóloga Carol Mendonça estará conosco aqui, trazendo o tema atual sobre as emoções. Então, dia 25 de junho, mês 6, a psicóloga Carol Mendonça estará ao vivo aqui no programa Ele na Palavra com o Psicocast dela. Eliane Carla, Deus abençoe sua casa e a sua família. O pessoal do TikTok, gente, vai compartilhando, vai chamando as pessoas, vão compartilhando aí, dizendo, já começou o programa lá, vai lá que tá ao vivo. Produção, o YouTube começou aí para você, produção? Eu fiz de novo, tá com 37 minutos de transmissão, segundos de transmissão. Para mim aqui não está aparecendo ainda, mas não tem problema. Quando for para finalizar, a gente finaliza, depois eu subo a transmissão para o YouTube, mas conseguimos a quantidade de pessoas aí para a transmissão ao vivo. Hoje eu vou já falar o tema da palavra, mas a gente já começa pregando daqui a pouquinho. É vestir-se do sacerdócio no interior. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como é o nosso interior na presença de Deus. 21 horas mais 14 minutos, já estamos ao vivo aqui no TikTok e no Instagram. No YouTube provavelmente aconteceu algum problema de conexão, eles não liberaram aqui a conexão. O primeiro teste que eu fiz antes da programação deu certo, o segundo não funcionou, mas não tem problema. Estamos ao vivo aí, a produção já está ali agilizando tudo, mas já estamos ao vivo com o programa Ali na Palavra para transmitir. Então lembrando que na última quarta-feira do mês teremos aí o Psicocast com a psicóloga
Caroline Mendonça. Então, última quarta-feira do mês, sempre a Carol estará aqui, a psicóloga, falando, abordando temas e provavelmente ela falou sobre ansiedade, ela provavelmente vai falar sobre síndrome do pânico, ou eu acho que era síndrome do pânico, acredito eu, não lembro o termo agora, mas eu acredito que seja isso. E nós estivemos ali no sábado na Igreja Reviva de um pastor amigo nosso, nós fomos convidados pelo pastor Denis e a pastora Tati, lá na Reviva. Foi o ministério, como que é o nome? Samuel? Criando Samuel. Educando Samuel, Criando Samuel. Sou ruim para guardar as coisas. Tivemos lá no sábado um dia maravilhoso, levamos o sobrinho lá, foi uma bagunça, as crianças brincaram, teve apresentação bíblica, teve história dos heróis da fé, foi um culto muito, muito bom para as crianças. Nós fomos convidados lá na Igreja Reviva de grandes amigos e pastores, são amigos nossos, então eu louvo a Deus pela vida deles, foi algo extraordinário. E no domingo nós voltamos lá, pastor Renilson, fugiu o nome dele agora, sou ruim para guardar nome, um príncipe de Cristo, que também está lançando um novo livro aí na editora Pergunta Por Quê, pregou lá pela manhã, foi algo extraordinário a pregação dele. Eu sou ruim para guardar nome, gente, vocês não têm ideia. Eu converso com a pessoa, passa um tempinho, eu já perco o nome dele, mas Deus me dá misericórdia, me ajuda na minha memória, porque realmente tem hora que falha. Deixa eu lembrar aqui o nome dele, Jesus. Eu peguei o nome dele? Pastor Neilson, falei certo, ó. Pastor Neilson, isso é um milagre. Pastor Neilson, um príncipe de Cristo, um profeta genuíno, que muitas vezes a gente não vê isso mais hoje nos dias, né? A gente só vê gente batendo no peito falando que é profeta, mas ali é um navio de Deus realmente, um profeta do Senhor, que realmente transmite ao povo aquilo que Deus está falando, tanto que a agenda dele é muito difícil de conseguir, mas eu fui privilegiado de ouvir uma ministração e eu saí impactado neste domingo. A ministração dele era lá do Paraná. Ele estava fazendo um culto à noite na Zona Leste, e aí o pastor Denis, um amigo meu, nos convidou para essa ministração, e eu confesso que o Brasil precisa de profetas que não ficam se levantando, batendo no peito, que são profetas, mas realmente transmitem ao povo aquilo que eles precisam escutar, né? Então foi uma grande bênção esse final de semana. Nós estivemos aí na presença de Deus. À noite eu estive no Ministério Arrependei-vos, onde eu faço parte do pastorado, ajudo no pastorado. Foi uma grande bênção também o culto. Estive lá mais cedo para ajustar algumas coisas, mas foi algo maravilhoso. 21 horas mais 18 minutos, TikTok já bombando, Instagram bombando. Por algum motivo eu não consegui transmitir o programa Eu Li na Palavra no Instagram, no YouTube, mas não tem problema, eu vou ver o que aconteceu. Eu tinha feito um teste um pouco antes aí da programação, ele estava transmitindo, agora eu não sei o que aconteceu, mas tudo bem, depois eu tento ver o que foi isso aí, porque vamos começar em todas as plataformas de uma vez só, vai ser uma grande bênção aí, YouTube, Instagram, TikTok, e o que Deus permitir, porque quanto mais pessoas forem alcançadas, mais o nome dele é glorificado para a glória dele sempre, tá, gente? Porque aqui nós não carregamos placa, aqui nós não falamos de uma igreja de denominação normal, nós falamos da igreja de Jesus Cristo na terra. Está conosco também Daiane Pereira, nossa madrinha, Deus abençoe. O Elsen está aí com a gente também. Minha sogra, Catarina Brancácio. Oi, mãe! Oi, mãe, esse aí é sempre o Oi, mãe, sempre funciona. A Figueiredo também está aí, Deus abençoe. Pessoal, fala para mim se está ok o áudio, se estão escutando bem. O pessoal que entrou primeiro aí falou que o áudio estava legal. O Elsen, fala para mim aí, Wesley, fala para mim aí como é que tá o áudio. Você é um cara que manja do áudio, fala para mim se tá bom, se tá perfeito, que esse rapaz conhece muito, mas muito de sonorização. Foi um presente que Deus me deu aí, um grande amigo que veio me instruir em algumas coisas do som. Irmãos, entenda uma coisa, ninguém sabe tudo, então tenha a humildade de reconhecer quando uma pessoa tem uma capacitação maior que você. Então eu tenho que falar realmente que o Wesley, ele é um menino dotado por Deus para isso. Eu louvo a Deus pela vida dele, me ajudou muito, e que Deus continue te abençoando. Mudamos o microfone, fazer o teste hoje, colocamos para cima, o áudio praticamente eu acredito que tenha ficado bom aí, mas vamos para o texto, produção. Ainda eu falo da psicóloga. A produção fez assim para mim, que eu tenho 2 minutos. Gente, vocês não têm ideia.
A produção, vocês só escutam a voz dela, mas ela fica ali atrás assim, ó, para eu parar, para eu cortar o horário, para falar que eu tenho 1 minuto, 2 minutos, é uma benção, vocês não têm ideia. Lembrando, pode falar da caneca já não, produção? Não? O dedinho fez assim, ó. Não é para falar, mas é para falar que nós conseguimos sim a quantidade de pessoas para transmissão ao vivo no YouTube, tá? Por algum motivo não funcionou, não tem problema, nós vamos correr para entender aí o que aconteceu, mas o importante acima de tudo é que já está liberado, conseguimos todos os critérios aí do YouTube, testei, funcionou, vi a transmissão, fiz um teste com ela, o áudio estava bom, mas nós vamos ver aí para a próxima segunda-feira com tudo funcionando 100% para a glória de Deus Pai. Certo, produção? A gente pode começar, a senhora quer que eu segure mais 1 minuto aí? Deixa eu ver aqui, 21 horas mais 21 minutos, o pessoal está aqui no Instagram e no TikTok. O pessoal do TikTok está falando aí, produção, me dá um áudio deles aí. TikTok, como é que tá? Tá funcionando normal, né? Então, assim, foi só o YouTube realmente que hoje não funcionou, mas nós vamos corrigir isso daí. O tema de hoje é vestir-se do sacerdócio no seu interior. E aí eu coloquei que o sacerdócio, a Psico Antunes, Jéssica Antunes também acabou de entrar, Deus abençoe sua casa e a sua família. E o tema hoje, sacerdócio, é o poder e a autoridade eterno do nosso Pai Celestial dentro de nós. Confesso que hoje não será uma palavra do repleplé do Canassúbria, né, que a gente vai se arrepiar, mas vai ser uma palavra para a gente entender que nós somos em Cristo. Isso é muito importante, porque essas últimas semanas eu tenho falado muito com Deus e algo que tem mexido ao meu coração é quem nós somos nele e o porquê somos o que somos através dele. Né? Muitas vezes as pessoas pregam na igreja, sobem no púlpito, falam que são cristãos, mas não entendem quem são em Cristo e por que Cristo o escolheu como nação santa. E aí hoje eu estava fazendo, agora há pouco, depois que eu terminei o meu expediente do trabalho, eu fui preparar a palavra, então está fresquinho, eu preciso até ler aqui para relembrar, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente. O texto base hoje está em Levítico. Ó, que é a primeira pregação minha que eu uso Levítico, né, produção? Porque normalmente eu não uso, que é um tema, é muito difícil usar Levítico para falar das leis, mas eu preciso trazer isso. Levítico 8, tá? Nós vamos falar de Levítico 8, do 5 a 9, depois o 12, diz assim a palavra do Senhor. 21 horas mais 22 minutos, o pessoal está entrando, depois eu falo o nome das pessoas. Não esqueça de colocar o seu pedido de oração, porque no término da palavra nós entraremos na oração da fé, tá? Então coloca seu pedido de oração que no término nós vamos ler. Hoje o tema está em Levítico 8, nós vamos falar do 5 ao 9, vestir-se do sacerdócio no seu interior. Pastor, calma que não é heresia, com base bíblica, tá? Eu prezo muito isso, eu vou sobre a palavra, eu não gosto de escutar o que falaram, eu vou pesquisar na palavra, e diz assim a palavra do Senhor. Então disse Moisés à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que fizesse. Eu vou continuar lendo, mas eu vou deixar claro. Não foi a vontade de Moisés, foi a vontade de Deus. Por isso que eu falei sobre o profeta hoje, né, o Neilson, pastor Neilson, um grande homem de Deus, que nós temos que fazer aquilo que Deus manda, não aquilo que eu gosto. E muitas vezes o que eu gosto vai de encontro ou combate aquilo que Deus está mandando. Nesse momento ele está fazendo o que Deus mandou, e deixou claro isso. Verso 6 diz assim, e fez chegar Arão e seus filhos, e o lavou com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu o seu cinto, e pôs sobre ele aquela pele, e também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu. E esta estola sacerdotal estava no seu peitoral, e pondo no peitoral o urim e o tumim. Verso 9. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs uma lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disso, verso 12, depois disso, derramou na dianteira, e derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e o consagrou para o sacerdócio. Depende muito da tradução. Só que antes de eu começar na palavra, eu tenho que deixar claro duas coisas. As pessoas têm o costume de falar, eu vou ungir meu carro, eu vou ungir a minha casa. Não se unge coisas, se unge pessoas, com a exceção, eu preciso falar aqui,
porque além da palavra a gente tem que ensinar. No Velho Testamento, na parte veterotestamental, eles ungiam com óleo reis e sacerdotes, pessoas. Saul foi ungido rei, separou ele como rei e o óleo caiu sobre a cabeça dele. Separou Arão para o sacerdócio, como sacerdote, foi lá e derramou o óleo sobre ele. Em que condição no Velho Testamento era ungido? Tudo que era para o tabernáculo, a tenda do encontro, a arca do testemunho ou arca da aliança, como você quiser, a mesa do pão da preposição, o candelabro, o incensário e o altar do holocausto. Esses itens eram ungidos com óleo porque eles estavam sendo separados para Deus para uma determinada situação. Aí vocês vão entender depois, procura sobre o santo, o átrio, o santíssimo, vocês vão entender cada ponto e o porquê cada item ficava no seu local até onde ficava o altar do holocausto. Então, para deixar claro e também explicar às pessoas que nós não ungimos itens, porque quando você está ungindo algo, você está entregando a Deus. Se você está entregando a Deus, não é para o seu uso. Eu sei que muitos pastores tradicionais vão criticar a minha posição, mas eu estou dando uma base bíblica dentro do que existe, tá? Então, óleo, você unge pessoas, unge itens quando era consagrado para ele. Pastor, e no Novo Testamento? No Novo Testamento a palavra de Deus é muito clara. Se há alguém enfermo entre vós, chame os presbíteros da igreja e com o óleo da unção unja com fé. Se houver pecado, serão perdoados. Amém? Então a gente precisa esclarecer e ensinar isso para não sair heresias como sai nas igrejas de hoje, que qualquer coisa que fala, muitas vezes as pessoas aceitam porque não há o conhecimento bíblico. Então, lembre-se que o óleo da unção é para isso, tá bom? E em 1 Pedro 2, do 9 ao 12, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos a virtude daquele que nos chamou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz. Aí até o verso 9. O verso 10 diz: Vós, sim, que antes era povo comum, povo do mundo, povo de qualquer jeito, mas hoje, isso é lindo, sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou através dele. Aí o verso 11: Amados, falo isso exortando como peregrinos e forasteiros que sois. A vós obedeceste às paixões carnais, que fazem guerra contra a sua alma. Verso 12. Mantendo o exemplar do vosso procedimento no meio daqueles que são gentios, para naquilo que vocês falem contra vós outros, como se fosse se manifestado como malfeitores, observando em vós as boas obras, para que Deus seja glorificado no dia da sua visitação. Pastor, eu não entendi nada. Eu vou explicar. Por que eu coloquei 2 textos? Eu peguei o primeiro texto de Levítico, que era uma lei a qual Moisés teve uma ordenança de Deus, colocou Arão, lavou Arão, colocou a veste sacerdotal, ungiu ele, declarou diante de todo o povo que ele era um sacerdote. Já em 1 Pedro está falando que nós somos escolhidos por Deus, que nós somos uma nação santa e sacerdócio real. E aí começa agora o que eu preciso falar, que o Espírito Santo falou comigo. Nós somos uma nação de sacerdócio real para fazer parte de um povo escolhido e separado exclusivamente para Deus. Mas a situação diárias e humanas nos fazem passar coisas mundanas semelhantes, muitas vezes nós esquecemos quem nós somos. Mas através deles, nós vamos começando a se adaptar à cultura moderna e esquecendo que Deus nos separou para ser diferente das pessoas. Entenda que o que eu estou falando aqui, eu não estou falando que ninguém é alienígena aqui. Estou falando que ninguém é um ET na Terra que vai mudar o seu comportamento com as pessoas, porque se tornou um cristão, vai se tornar uma pessoa chata, rixosa, uma pessoa ranzinza. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a conduta. E aí eu coloquei, no Antigo Testamento, Deus determinou as vestimentas do sacerdote que fosse diferenciada dos outros. Moisés recebeu uma ordem direta de Deus e fez como Deus mandou sobre toda aquela situação. Só que eu coloquei algo que muitas vezes a gente não consegue entender, que todo o brilho, toda a estola sacerdotal, tudo que foi colocado era para identificar que o exterior dele era de um sacerdote. E também uma eleição que ele tinha separado para ser santo. Só que aí eu faço uma pergunta como eu escrevi aqui. A pergunta é:
Como hoje estamos parecendo santos como o Senhor é? Como estamos parecendo que nós temos a santidade que Ele precisa, mas como está o nosso interior? Porque eu coloquei aqui, nós somos templos do Espírito Santo, mas como estão as nossas vestes internas para Ele? Eu não estou falando de religiosidade, dormir de paletó, sair na rua de terno e gravata, para que ninguém possa ver que... Não, para se identificar que você é um cristão, não é isso que eu estou falando. Como é o nosso comportamento no nosso dia a dia, como o nosso interior está sendo marcado para mostrar que nós temos a comunhão com Ele, falamos dEle, vivemos dEle, porque tudo é para Ele. Talvez você hoje veio buscando uma palavra de vitória, mas a vitória maior é o seu interior estar preparado para ter aquilo que é o principal, que é o Espírito Santo de Deus, que vai falar com você e a tua conduta diária vai transformando o seu caminhar e isso vai agradando a Deus. Pastor, significa que quando aceitei a Jesus eu tenho que mudar? Depende do que você está falando em mudar. Porque transformar era o que você era, e você deixará de ser aquilo e se tornará um cristão genuíno, buscando a face de Deus a todo momento. O que nós não podemos mudar é o que nós somos na nossa essência, porque aí vira uma máscara. Pastor, eu não entendi. Aí vira um hipócrita, que é aquela pessoa que na frente dos outros ela tem uma palavra de cristão, ela tem uma fisionomia de cristão, tem uma roupa de cristão, carrega a Bíblia como cristão, mas o interior dela está podre, mas ela se acha melhor que todo mundo. Por isso que eu coloquei aqui, nós somos separados para Ele, vivendo para Ele e por Ele. O que eu quero dizer é, quem me conhece, o Garrido, o pastor Garrido, o Vitor Garrido, ele é o mesmo cara brincalhão no trabalho, que tira sarro, quinta série, reina em mim. É o mesmo brincalhão na igreja, é o mesmo brincalhão em casa. O Wesley está aí, o Wesley fez o curso comigo de som, ele viu que eu brinquei, tirei sarro. Em nenhum momento eu cheguei no curso, olha, que eu sou pastor. Me respeitem. Não. Em nenhum momento eu impus nada, mas a minha conduta fez com que eles entendessem quem eu era em Cristo. Em nenhum momento eu escandalizei o nome de Cristo, porque eu estava fora de um ambiente cristão. Nesse curso tinham pessoas de várias denominações, pessoas que não servem a Deus. Em nenhum momento eu impus nada, mas a minha conduta mostra que o meu interior está preparado para Ele. E aí eu coloquei aqui, eu estou falando de um interior que sabe que é pecador, que é falho, que todos os dias luta por uma transformação e pede ajuda de Deus para transformar, para sermos capazes de estar pronto para Ele habitar no nosso interior e de nós sair frutos dele, dizendo constantemente que pelos frutos conhecemos as árvores. Pastor, hoje o Senhor não veio trazer vitória, a vitória maior, eu ia falar a palavra maior, mas a vitória maior que nós temos em nós é a salvação. É a conquista que Ele fez na cruz do Calvário e nos deu como sacerdócio real, como nação eleita, exclusivo dele. É igual a mulherada vai no shopping, aí tem umas marcas famosas de bolsa, vou dar um exemplo. E aí a vendedora fala assim, ó, essa bolsa é exclusiva, só existe essa. Aí vem o marvado do miserável, vai lá e faz uma cópia dela. Vocês não entenderam a comparação? A comparação é que Deus fez você único e exclusivo. E o inimigo continua fazendo modificações para atrair você para o lado dele. Para transfigurar aquilo que Deus, como perfeição que Deus na nossa vida, a gente muitas vezes vai se adaptando ao que o mundo está fazendo e está se tornando uma imitação daquilo que Deus programou. A pessoa de domingo está na igreja, mas de segunda a sexta está no funk. Ou sábado. Fala que serve a Cristo, mas está fumando narguile. Está falando que é cristão, mas dentro de casa é o inferno, porque não respeita o marido não respeita a mulher, os filhos não respeitam os pais. Eu sei que essa não era a palavra para hoje, produção. Porque o pessoal está quieto. Eu não vi um glória, eu não vi um aleluia, é porque eu apertei. Que o Senhor possa santificar o nosso interior, para que o nosso exterior possa mostrar aquilo que Ele é em nós. O mundo vai saber que somos sacerdote dele. Não precisamos fazer cara de santarrão. Nós podemos continuar sendo as pessoas alegres porque nós temos a salvação nele. E ele, eu costumo dizer que Cristo é a pessoa mais bem-humorada por quanto passou na terra. Eu brinquei um dia aqui em casa falando sobre isso. Ele chegou para um cego e falou assim, o que queres que eu te faça? Jesus, na minha opinião, é o cara mais bem-humorado que existe, porque se ele está vendo que o cara é cego, vai perguntar o quê? Um cão guia para ele?
Não, mas para mostrar que, a despeito de todas as coisas, Cristo tinha um bom humor, e não é porque nós servimos a Cristo, nós vamos ter um vínculo religioso na cara estampado, dizendo assim, eu preciso ser marrudo, eu preciso andar de terno, eu preciso andar de gravata, eu preciso andar com a Bíblia embaixo do braço para todo mundo saiba que eu sou cristão. Não, é a sua conduta diária que vai mostrar para os outros que você serve a Cristo. Não adianta você andar com uma estampa de cristão e dentro do seu trabalho você causar um inferno. Não adianta você ir na igreja de segunda a segunda e dentro da sua casa vira um inferno quando você chega. Pastor, o senhor está pegando pesado, mas é a realidade. E, infelizmente, as pessoas entram nos programas, nas lives, nos podcasts, procurando profetas do Pix, que vai massagear o teu ego e falar que você está certo no seu pecado, e vinde como estás e continua. Mas eu sou ainda da época que vem como está, mas seja transformado através da palavra de Deus. Porque quando ele pegou naquele momento e colocou diante de todos o sacerdote como deveria ser, quando ele lavou Arão, ele arrumou tudo isso, ele estava mostrando a evidência que o interior nosso tem que ser transformado, ainda que ele recebeu uma estola sacerdotal, ainda que ele teve um banho de água, ainda que teve tudo aquilo, é um ensinamento profético e profundo do que Deus quer no nosso interior. Por isso que o tema da palavra hoje é vestir-se do sacerdócio real de Deus dentro de nós. Nós estamos perdendo a identidade de quem nós somos em Cristo, estamos virando pessoas que são, hoje, cotidiano dizendo, pessoas do IA, da inteligência artificial. Estão sendo movidas por falsos profetas que sobem em altar, ficam profetizando aquilo que é muito simples. Ele chega assim e fala, hoje Deus me mostrou que tem 10 pessoas com dor de cabeça, 5 pessoas com não sei o quê, 3 com um problema financeiro, pelo amor de Deus. Você acha que Deus, na sua infinita grandeza, poder e majestade, ia perder tempo a falar para um profeta que existe 3 pessoas com problema financeiro? Esse é o problema das pessoas hoje, não buscarem o evangelho verdadeiro de Cristo e não ler a palavra. Por isso que eu trouxe a palavra de Levítico, por isso que eu falei que hoje era uma palavra muito difícil de se trazer, e a primeira vez que eu prego sobre Levítico no podcast, no programa Ali na Palavra, porque a gente tem que falar de lei, e lei muitas vezes vai de confronto ao nosso eu, ao nosso ego. Quando Moisés colocou Arão ali como sacerdote, ele estava dizendo, você tem que ser diferenciado. A tua roupa é diferente e quem olhar para você vai saber que isso acontece. Só que nos dias de hoje, a pessoa tem que olhar para nós e enxergar a Cristo. A nossa veste sacerdotal está aqui dentro. É como nós estamos tratando o nosso relacionamento com Cristo e nós temos que mudar a nossa conduta diária. Pastor, o senhor é santo? Não, sou errado pra caramba, erro muito. Mas todo dia, Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu sou pecador. Eu preciso fazer de uma forma, Deus, que o meu ego, o meu eu, a minha conduta, o meu temperamento não possa ferir a tua santidade. Que a minha conduta não venha atropelar aquilo que o Senhor colocou na minha vida de mais precioso, que é o teu Espírito. As pessoas tratam o Espírito Santo de qualquer jeito, mas ele é nosso amigo. Ele é a pessoa que você tem mais próximo de você, que vai sim e traduzir o que você está chorando, o que você está passando para Jesus Cristo, para que isso chegue a Deus. Pelas pessoas não entenderem como funciona, tratam o Espírito Santo de qualquer jeito, é ele que fala. Até as pessoas se vangloriam por ter dom de cura, dom de revelação, dom de profecia, mas irmãos, tudo isso é dele. Estávamos conversando esses dias sobre isso aqui em casa com um casal. O pastor Garrido é usado em profecia, o pastor Garrido é usado em revelação. É pela misericórdia e graça. Ele vê o mundo espiritual, ele vê... É dele. No dia que Deus fizer isso, acabou. Tudo que é dado para nós como dom é dado para a igreja. Só que não adianta você achar que o teu dom é melhor e maior do que aquilo que você tem no seu interior, que é a salvação, que é o Espírito Santo que fala com você. Porque eu cansei de ver homens subir no altar todo sujo, Deus usar pela misericórdia por causa da igreja, porque o dom ele deu para todos. Levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Ele não falou, dei dom aos cristãos. Deu dom aos homens. Então tem muito picareta subindo no altar, utilizando do dom que Deus deu para ganhar dinheiro. Mas um dia a conta vai chegar. O boleto vai chegar, porque o interior dele não está sendo usado para Deus. Por isso que a cada dia é uma luta diária entre a carne e o espírito. Por isso que no início da pregação eu falei, vou até voltar aqui, ó. Estamos vivendo como o mundo está mandando e sutilmente o inimigo está tirando a nossa identidade em Cristo.
Poxa, pastor, eu achei que a palavra ia ser mais leve hoje. Irmão, a palavra de Deus nunca foi leve. É leve quando as pessoas mudam ela e o contexto dela. O contexto da palavra de Deus sempre foi: santificai-vos porque é chegado o reino de Deus, e sempre foi colocado o reino de Deus como santidade, nunca foi do teu jeito, nunca foi da tua vontade. Infelizmente as igrejas hoje têm colocado um cristianismo meia boca. Eu sei que vai dar problema que eu vou falar, mas eu não estou preocupado. As pessoas sobem no altar para falar o que querem, dão a sua opinião. Você quer dar a sua opinião, você dá sentado na sua mesa da sua casa. Quando você sobe no altar, você não fala o que você gosta, você fala a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é correção. Ela nunca foi para massagear ego. Ela sempre fala: vem como está. Mas a partir do momento que você veio como está, não continue como está. Que a palavra possa ser frutificada a cada dia no nosso interior e ser transformado diariamente até a postura que Deus nos quer. Eu não estou falando que você é 100% curado, ou como eu também não, porque todo dia eu busco arrependimento. A minha luta diária, quando eu acordo pela manhã: Senhor, não me permita que o meu temperamento atropele o teu Santo Espírito, que é a coisa mais importante na minha vida. Assim como Davi. Pode tirar tudo que eu tenho. Davi, teu filho roubou o trono, você não vai atrás? Não, eu não preciso do trono, eu preciso da presença, porque um Deus que me dá o trono pode dar qualquer coisa, o que eu não posso é perder ele. É isso que tem que nos motivar todos os dias, é o Espírito Santo de Deus nos curando, nos libertando, nos transformando, não é a conduta que nós temos no mundo diário. Eu falei que hoje a palavra seria um pouco ardida, porque quando eu estava lendo a palavra aqui, eu falei: Senhor, eu ia falar hoje sobre cura no corpo, sobre a transformação do espírito para a cura, para a libertação, ia ser um repleplé do cana-súbria. Só que aqui eu preciso falar aquilo que o Espírito Santo manda, não aquilo que eu quero. Por isso que hoje nós temos várias pessoas desigrejadas, porque chegaram na igreja do jeito que estava, foram amaciadas por um falso profeta, ou por um lobo na pele de pastor, que foi deturpando as pessoas, e com isso fez com que a pessoa saísse da condição de cristão e viraram meia boca na rua. E o pior, e ainda falam para os outros que é cristão, estão influenciando pessoas negativamente, que muitos falam: para ser cristão igual ele, eu prefiro não ser. A essência genuína de Jesus Cristo é como João Batista foi. Muitos não querem a verdade sendo exposta porque pode ferir. Olha, não toque em pecado porque senão a igreja esvazia. Não fala de pecado porque senão a pessoa não dá o dízimo. Eu estou pouco preocupado porque eu não recebo dízimo de ninguém. E como eu disse nos últimos programas, eu vou voltar a falar: eu nunca cobrei para pregar e não vou cobrar, porque eu recebi foi de graça, e de graça eu vou dar. E eu já falei para o Senhor: no dia que eu cobrar, eu quero que Ele me mate, porque eu sei o que eu recebi e da onde Ele me tirou. E você sabe da onde Deus te tirou também. Você sabe o que você passou. Então você tem que entender que a palavra de Deus é genuína na sua vida. Que quando Deus te separa, Ele te dá um banho, literalmente, como Moisés fez com Arão, lavou ele. Te dá uma veste nova, dizendo: você é diferente. Mostra para o mundo que você é uma ovelha minha, que eu te escolhi como nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. Ele foi a dedo e falou: eu quero você. Eu quero você para viver no meu rebanho. Eu quero viver para viver você para viver a minha palavra. Eu quero desfrutar de tudo que eu tenho do melhor para mim e para você. Eu passei aqui para mostrar para você o que eu passei sofrendo, chorando, para entender que como filho do Deus Altíssimo, eu vim como homem, mas entendi o que é ser homem na terra, por isso eu entendo a sua dor. Por isso que ele, quando ele foi assunto aos céus, ele deixou o Espírito Consolador dizendo: vê como é que tá as coisas aí, me fala, traduz para mim, que eu falo pro Pai, porque eu sei como é sofrer. Ele sabe o que é ser humilhado, ele sabe o que é desprezado, então ele está falando: não é o sentimento que você tem, vai te tirar da conduta interna que você tem com Cristo. Estou olhando o horário para eu não estourar. E portanto precisamos nos revestir o nosso interior de sacerdócio real a todo momento. Nós temos que bater no peito, não para os outros, não para mostrar para ninguém, porque você tem teologia, porque você é pós-doc, porque você tem mestrado. Meu irmão, você não serve para nada, serve só para o mundo, porque no dia que ele te chamar, não vai ter, até tem um papel aqui, tem papel, não tem papel aqui, não vai ter um papelzinho, na hora do arrebatamento, falar assim: o doutor formado em teologia, pós-doc em ciências da religião, sobe. Não vai ter isso. Ele vai vir buscar a igreja por completo, num todo. No tocar, eu quero os meus comigo. É isso que nós temos que entender. E as pessoas muitas vezes, pelo seu
cargo, pela sua postura, começam a mudar o que são no interior. Irmão, quantas e quantas pessoas no pastorado eu já vi, eu presenciei, que quando não tinha nada, era uma pessoa humilde, conversava com todo mundo, era uma pessoa zelosa pela casa de Deus, tinha tudo. Começou a estudar e Deus começou a prosperar. Porque, irmão, entenda, o ímpio também prospera. Porque ele estuda, ele trabalha, ele se esforça e vai comer daquilo que ele está fazendo. Então não pense você que Deus vai amaldiçoar alguém que trabalha para abençoar você que acorda meio-dia. Tá? Então não adianta falar, o emprego vai vir e você não vai atrás, não espera que não vai vir não, irmão. Só se for um milagre divino. Mas eu vi pessoas assim. E quando chegaram num nível espiritual bom na igreja, mas também o profissional era um pouquinho maior, ó, esqueceram de Deus. No dia de culto não vinha porque estava na praia. No dia de culto não vinha porque estava no interior. No dia de culto não vinha por causa disso. No dia de culto estava viajando. E aí Deus falava assim, foi para isso? E uma coisa que um pastor amigo meu disse, e até foi repetido no domingo, se Deus te der tudo que ele tem de promessa hoje, você se atropela e morre. Por quê? Porque o interior não está preparado com a presença dele para ter aquilo que Deus já planejou. E a cada dia mais, eu vejo pessoas hoje lutando pelo aquilo que o mundo oferece financeiramente e cada vez menos buscando a glória de Deus. Quando Davi foi perseguido pelo seu próprio filho, os que estavam em volta falaram para ele assim, você vai deixar o trono? Você vai deixar o material? Você vai deixar a riqueza? Você vai deixar a glória do que você tem como rei? E a resposta de Davi é algo que eu tento todo dia ter no meu interior. Eu não preciso de um trono. Eu preciso da graça. Eu preciso da misericórdia. Eu preciso da presença dele. Por isso que ele disse para Deus, pode me tirar tudo que eu tenho, mas não aparta de mim o teu espírito. Não aparte de mim a tua presença que é santa e genuína, que o mundo jamais vai conseguir preencher esse sentimento. Irmãos, eu costumo dizer que somente aquele que foi resgatado do lixo e entende o propósito de Deus jamais voltará a ser aquilo que ele era. Ele pode ter problemas, ele pode lutar contra a carne, ele pode lutar contra o temperamento, ele pode lutar contra o dinheiro, ele pode lutar contra tudo, porque ele não quer abrir mão do que ele é em Cristo. Agora a pessoa que foi convencida em Cristo, o primeiro start que ele tem na vida de poder financeiro, ou de status no trabalho, ou de status na igreja, ele começa a pisar todo mundo que está abaixo dele. Por quê? Porque a essência dele não está no Espírito, a essência dele não está na unção de Deus, a essência dele não está no transformar que foi dado através do arrependimento, a essência dele está no bem material, está naquilo que o corpo pode proporcionar, aquilo que o mundo pode proporcionar, e por isso acaba se esquecendo quem é em Deus. E é necessário que nós venhamos a vestir no nosso interior o sacerdócio real a cada dia. E vestir-se do sacerdócio é Salmos 51:7. Purifica-me, Senhor, como isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Lavar-se na água que é Jesus Cristo. Ter uma vida de consagração, de santidade, de busca e de renúncia. Ninguém quer renunciar mais nada hoje. E não precisa ser cristão não, tá? Tô falando no mundo geral de hoje em dia, ninguém quer renunciar. O pai não quer renunciar porque ele é o dono da casa, quem manda sou eu, e muitas vezes a mulher tá com a razão, ou o filho tem razão, mas pelo ego não vai, porque o sacerdote sou eu. Continue assim que você vai ver o que você vai fazer com a sua família. E entenda que foi ele que te escolheu para este local. E aí eu coloquei, o Senhor purifica o seu povo, e a primeira coisa que Moisés fez a Arão antes de colocar a estola foi lavá-lo de qualquer imundície. E aí eu coloquei, e ainda mais importante, por mais aptos e limpo que possamos nos julgar, o Senhor conhece áreas obscuras da nossa vida que somente Ele pode libertar. Pastor, o senhor pegou pesado. É. Por isso que eu amo a Bíblia e ela dá resposta para tudo. Por quê? Olha como é o detalhe. Ele começa dizendo, eu vou voltar aqui, eu fiz até uma marcação. Então disse Moisés à congregação, isto é o que Deus mandou. Chamou todo mundo e falou, não é a minha vontade. Isso é o que Deus mandou que fizesse. E fez chegar Arão com seus filhos e os lavou com água.
Provavelmente Arão falou, não precisa. Eu já estou limpo. Eu já tomei banho. Minha família está limpa. Está tudo certo. Só que aquele momento era Deus usando Moisés dizendo, eu sei, dentro de você, coisas que Moisés não sabe, que a congregação não sabe. Mas a partir de agora, você será lavado. E nós temos, às vezes, a arrogância e a prepotência de achar que somos melhores que todo mundo. Não. Eu sou santo. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Eu sou a asa esquerda do querubim ungido. A palavra de Deus é por meio daquele que nós fomos limpos e lavados e tratados e vamos dar frutos permanentes. O nome dele é Jesus Cristo. Não existe outra forma de limpeza se não for através de Jesus Cristo, através do arrependimento, pelo sangue escorrido na cruz do Calvário, pela morte de um Deus que era 100% homem e 100% Deus. Nós temos que entender que não existe uma outra forma de se limpar se não for através dele e da palavra dele, porque é a palavra que liberta. Em segundo lugar, vestir a túnica, se despir do velho homem que se corrompe. Apocalipse 16:15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja a sua vergonha. Irmão, está tudo na Bíblia. É só ler. É só ler. Bem-aventurado o que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não seja vergonha. A túnica simbolizava um revestimento espiritual que o Senhor nos dá e a cobertura de Deus para que possamos realizar a obra dele. Nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, que nos limpa de todo pecado, que nos dá a aproximação ao Pai, e nada é além do sangue, sempre foi pelo sangue. Precisa um inocente morrer, precisa ter uma morte para que uma vida nova renasça. E é isso que ele fez na cruz do Calvário. Quando ele morreu, o sangue dele ressurgiu naquele momento, lavando de todo o pecado. E ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele já trouxe a sentença dizendo, eu fiz pelo meu povo. Eu fiz pela minha nação eleita, pelo meu sacerdócio real, pelo povo escolhido pelo meu Pai. Porque desde a primeira, lá na fundação, quando o primeiro Adão errou, vim eu como primeiro, o último, segundo e último Adão para acabar com isso. É que o Espírito Santo está falando umas coisas para mim aqui. Jesus amado, que hoje fez barulho. Ah, Jesus, hoje fez barulho. Ele veio consertar o que o primeiro Adão fez e não haverá um terceiro Adão. Ele foi segundo e último. E quando ele veio como segundo e último, ele veio para pisar na cabeça da serpente e dizer, a partir de hoje, a autoridade está nas minhas mãos, o meu povo é lavado e remido no meu sangue. Precisava um cordeiro morrer para que houvesse a salvação, para que houvesse um sangue de purificação, que houvesse um cordeiro para o holocausto, para que o perdão de todo o mundo fosse feito através dele. E aí eu falei, eu escrevi aqui, você não está nu, porque hoje nós temos a armadura de Deus, que nos fortalece para combater o dia mal. Na palavra de Deus, em Efésios 6:10, vai descrever a armadura de Deus. Mas ele fala, se revesti-vos da armadura de Deus, para que possa resistir ao inimigo nos dias maus. Ele está dizendo, você já tem o seu corpo, que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas se revista da armadura de Deus, para que você possa ter o escudo para combater, para que você tenha uma couraça, para que você tenha sandálias, para que você tenha espada, para que você tenha o cinturão, para que você tenha o capacete. Ele dá toda a coordenada dizendo, estou te dando preparação para você propagar o meu evangelho. Somos aperfeiçoados e transformados pela cobertura de Deus. Portanto, temos a misericórdia dele que se renova a cada manhã. É todo dia. É toda manhã. Se isso se renova a cada manhã, significa que todos os dias nós temos que buscar a perfeição nele. Não que somos perfeitos, mas é a busca. É o entendimento. É saber que em todo momento, ainda que nós temos ainda aquela raiz, mas todo dia eu estou matando ela, dizendo, o Senhor é meu Deus. E por amor ao que o Senhor fez na cruz do Calvário, eu nego a minha natureza, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim.
que é a eternidade, as bodas do Cordeiro, estar contigo na eternidade e poder ver o Senhor face a face. Em terceiro lugar, aliás, somos aperfeiçoados e transformados, temos a misericórdia de Deus e com isso não temos a acusação do inimigo, mas temos a bondade ao invés da maldade. Humildemente no Senhor, através da soberba humana, temos o amor de Deus do que o ódio que o mundo pode oferecer. E em terceiro lugar, eu estou correndo com o horário, tomar a mitra e a coroa sagrada, pensar com a mente de Cristo. Se você ver toda a história que eu disse em Levítico, Moisés colocou sobre ele, colocou a coroa sagrada, como se fosse o entorno lá, colocou todos os itens que eu disse inicialmente, mas em Romanos 12:2 diz assim, não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, mas ela é agradável. Ela é boa, é perfeita, ela é agradável. Vou falar para vocês entenderem. Ela é boa, ela é agradável e a perfeita vontade de Deus. A perfeição está nele. Então, todos os dias ele busca em nós um povo que entende o sacrifício da cruz no Calvário. E aí eu coloquei, o pensamento do maligno é responsável pela execução de todos os pecados, porque na nossa mente é um campo de batalha, pois tudo começa na mente e se inflama em ideias, em pensamentos vindo de um coração contaminado. Mas quando você entende quem você é em Cristo e transforma a tua forma de mudar o comportamento, mudar a tua caminhada, Deus faz com que tudo se faz novo na nossa vida. Eu preciso lutar diariamente contra o meu eu, mas eu tenho que entender que eu preciso transformar. Não adianta você ter 30 anos de cristianismo e ter as mesmas práticas achando que vai ter um resultado diferente. Você nada mais é que um grande religioso. Tá perdendo tempo, irmão, vai pro mundo. Pastor, sabe por quê? Eu não estou te incentivando aí, eu só estou dizendo que você está perdendo tempo. Ou você entende hoje que você é nação santa, povo escolhido de Deus e muda o seu comportamento para viver aquilo que ele tem por verdade, ou você vai viver uma enganação. Vai ficar batendo pandeiro para quem? Só que as igrejas hoje querem você do jeito que você tá. Como religioso, vestindo roupa religiosa, julgando todo mundo, achando que você é melhor que todo mundo, só que um dia o boleto vem. E eu quero que no meu boleto vai estar lá saldo e desconto. No desconto vai estar escrito salvação. Oxalá que você também tenha esse mesmo boleto que eu espero que eu vou ter. Porque essa é a minha busca. É um boleto que eu espero que eu terei assim. Senhor, eu busco a todo dia a tua face. Eu busco a todo dia a viver o Senhor. Eu busco a todo dia ter uma vida eterna contigo. Por isso somos sacerdote e recebemos a mitra como uma lâmina de ouro com a inscrição Santidade do Senhor. Significa e simboliza a purificação, a glorificação dele na nossa mente, que Jesus veio nos libertar de todo pensamento maligno e nos mostrar uma realidade diferente, que é cura, que é libertação e transformação. E em quarto lugar, eu estou correndo por causa do horário, valorizar o óleo que cai sobre a cabeça e exercer a unção de Jesus Cristo na nossa vida. Pastor, eu não entendi. Pessoas são ungidas como pastores, são ungidas como presbíteros, são ungidas como evangelistas, diáconos, missionários, missionárias, enfim, seja qual for a unção, derramou um óleo sobre a cabeça dele, no outro dia o cara já está abrindo igreja. No outro dia já está pregando por aí dizendo que é profeta. Valorize o óleo que caiu sobre a tua cabeça. Valorize. A unção que está sobre a tua vida não é de qualquer jeito. Irmão, parece que tem escola de profeta hoje como não era no Velho Testamento, na época de Samuel. Só que a escola de profeta de hoje em dia é só revelação. Eu fico pensando, e me perdoe o que eu vou falar aqui, não é para atacar ninguém. Eu fico me sentindo um lixo perto desses homens. Sabe por quê? Porque Moisés, que subiu no monte, que falou, ouviu a voz, falava com ele,
falou, se não quer salvar o povo, me mata. Tira o nome no livro da vida. Brigou com Deus, falou com Deus. Esse cara falava com Deus. Quando ele descia no monte, a glória de Deus resplandecia nele. Esse homem tinha uma intimidade tremenda com Deus. Esses caras de hoje são melhor que Moisés. Porque eu nunca vi gente ter tanta revelação, tanto mundo espiritual aberto que esses homens têm hoje, que eu falo, Jesus amado, eu sou pequeno perto deles. Eu quero ser pequeno diante do Senhor. Perto do Senhor eu não sou nada. Mas como é difícil hoje entender que as pessoas estão se julgando profetas em tudo, revelação de tudo, e o interior deles contaminado com o eu. O óleo derramado significa a unção que vem do alto sobre a vida de um sacerdote ou de um ungido de Deus, que é a confirmação do Senhor, é o próprio Deus que dá essa habilitação pelo seu Espírito Santo, e este óleo confirma um chamado, uma eleição e uma constituição de Deus. Por isso que eu falei no início do programa, sacerdócio é o poder e a autoridade que temos entre o homem e o eterno, que é nosso Pai Celestial. Se você não entender que dentro da tua casa, homem, você é o sacerdote, é o responsável pelo crescimento ou pela derrota da sua casa, você não entendeu qual é o potencial que está nas tuas mãos. Você, dentro da tua igreja, como sacerdote, tem que zelar e cuidar pelas coisas de Deus. E principalmente, que as tuas vestes, como do sacerdote no Velho Testamento, seja branca e limpa, como é o Espírito de Deus no nosso interior. Amém? Eu tenho mais aqui ainda, mas eu não posso estourar o horário. 21 horas, 22 horas mais 1 minuto. Tem bastante gente que entrou depois. Roberto Costa está conosco. A nossa irmã a Eliana Augusto. Eliana, estou orando pela sua saúde. Andréa Tovaruela também está aí. A minha sobrinha Manu se batizou. Jesus, eu preciso falar. Oh, glória a Deus. Manu se batizou no dia 25/5/2025. Pastor Edmar, seu pai, fez o batismo. Glória a Deus pela tua vida. Fiz uma montagenzinha com os vídeos do batismo dela. Mandei para ela. Tio, te amo em Jesus. Sua tia também está aqui, tá? Parabéns, minha princesa! A produção tá lá, já mandou um beijão para você. Louvado seja Deus pela sua vida. Rogério Rubens está conosco. Cleusa Carmo também. Rúbia Fernandes, Deus abençoe sua casa e sua... Cleusa é da pastelaria. Cleusa da pastelaria. Vamos lá, gente, deixa eu explicar. Ela não é da pastelaria. Deixa eu explicar. Eu fui comer pastel sábado com a minha esposa. Ela falou, meu, vontade de comer um pastel, vamos comer um pastel. Chegamos no local aqui próximo do estúdio, aqui na Vila Matilde. E aí uma moça estava com a família, né, cumprimentou a gente, boa noite, boa tarde, boa tarde, tudo bem? Não sou de guardar muito, as pessoas que me conhecem sabem. E aí eu fiz assim, boa tarde, tudo bem? Tal, sentei, aí minha esposa falou, olha, é a Cleusa que assiste o programa. E eu falei, meu, eu sou ruim. Ela trabalhava na mesma escola que fazia transporte. Isso, aí aí depois eu virei e falei, minha irmã, me perdoe, Deus abençoe e tal, cumprimentamos. Eu sou ruim para guardar nome, então minha irmã, me perdoe. Então a Cleusa Carmo, é a Cleusa que você falou. É, a Cleusa que amém. Se encontrando na pastelaria. Amém. O Gigi, o Palestrino, está conosco também. É uma bênção esse irmão, viu? Fez aniversário, a gente cumprimentou ele aqui, foi uma grande bênção. Luigi Turco também está conosco. A G_Lino, Vanessa Antunes. Tem bastante gente aí, tem... Pastor, peço oração por mim, irei fazer um procedimento no joelho quinta-feira. Tá bom, vamos orar. Eu tenho oração também pro pastor Vanderlei, né? Me procurou hoje no Instagram, no WhatsApp, mandou uma mensagem, estarei orando pelo seu filho, que Deus venha entrar com providência sobre a tua vida. Tinha algum pedido? Ovelhas sem lã estão tendo... É o Rogério. Os comentários do Rogério aqui depois. O Gigi Palestrino, obrigado, pastor. Deus lhe abençoe sempre. Glórias a Deus. O pessoal interagindo aí. Lembrando que estamos ao vivo no TikTok, ao vivo no Instagram. E por algum motivo não conseguimos entrar ao vivo no YouTube. Eu fiz o teste prévio. Tá chegando lá. Fiz o teste um pouquinho antes do programa. Funcionou a transmissão. Eu assisti aqui, tava beleza. E na hora do programa ela parou.
Depois eu vou ver o que aconteceu, mas não tem problema. O importante é que conseguimos aí a liberação do ao vivo no YouTube. Eu fiz o teste na semana passada, deu tudo certo. Já estamos liberados com a ajuda de vocês. Obrigado, que Deus abençoe. Oração, a Cleusa pedindo oração pela saúde e a Andréia Tovaruela pelo procedimento que ela fará no joelho. Lembrando que na última quarta-feira do mês de junho, mês 6, dia 25, se não me falha a memória, a Sandra pede oração para ela e pela filha Mariana. Estaremos orando, sim. Estaremos orando. Lembrando que no dia 25 do 6, teremos o Psicocast com a psicóloga Carol Mendonça. Nós tivemos aí no programa passado, foi uma grande bênção. O pessoal falou demais do programa, pediram volta. Então nós fizemos aí, vamos fazer o seriado. Já tivemos o primeiro episódio. O segundo episódio eu acredito que será sobre síndrome do pânico. Eu não tenho certeza, mas a psicóloga vai me colocar aí, porque ela está de viagem com o esposo. Está de férias, está lá. Vini, beijo, Carol e Vini, Deus abençoe. Eles estão lá em Santa Catarina, estão aproveitando lá, passeando bastante. E assim que ela voltar de viagem, nós vamos aí estruturar a questão do programa. Lembrando que deixa eu pegar aqui para não falar besteira, dia 14, sábado, às 19h30, no Ministério Arrependei-vos, eu estarei lá no Ministério Arrependei-vos, será um culto de ceia do Senhor, sábado, 14 do 6, às 19h30, eu estarei no Ministério Arrependei-vos, ceia do Senhor. Eu só posso falar uma coisa na ceia do Senhor do dia 14, vá, porque vai ser algo extraordinário, não posso dar spoiler, mas o que eu posso dizer para você, que será uma ceia que vai marcar a sua vida. Rua José Mascarenhas, número 1184, na Vila Matilde, perto da Praça da Toco. Se você não tem carro, pastor, dá para ir de metrô? Dá. Desce no metrô Vila Matilde, pega uma lotação que vai para a Praça da Toco, 3 minutinhos andando até a igreja. Será uma ceia. Irmãos, escuta o que eu estou falando. Vai no dia 14 do 6, estou falando devagar para você entender, porque eu não posso dar spoiler, mas será uma ceia que vai marcar o mês de junho. É um mês que completa 3 anos do Ministério Arrependei-vos naquele local, tá? Já tem mais anos o Ministério, mas naquele tempo 3 anos que vai ser comemorado neste dia. Então será algo extraordinário e vai estremecer a Zona Leste. Você é meu convidado especial, espero você. Eu estarei lá com o pastor Samuel, que é o co-pastor, com o pastor Barbosa, que é o anjo da igreja, o pastor presidente, com os demais pastores que fazem parte, com o pessoal da mídia, que a maioria está aqui também. Amém? Você é nosso convidado. Dia 14 vai explodir essa igreja. Eu falo para você porque eu já sei o que está acontecendo no bastidor lá. Não posso dar spoiler, mas será sensacional. Marcela Tovaruela acabou de entrar. Michel Souza, Michel trabalha comigo. Deus abençoe sua casa e a sua família. Vamos entrar no momento da oração da fé. O tema da palavra hoje foi vestir-se do sacerdócio real no nosso interior. Limitação humana, mas entendendo a condição divina de Deus. Sacerdócio é o poder e a autoridade do nosso Pai Celeste, nosso Deus. Glória a Deus. Por isso, vamos entrar na oração da fé. Produção, tem mais algum recado, além da psicóloga no último dia do mês que vem? Ou último dia, não, última quarta-feira do mês? Mais nenhum recado, né? Ela não deixou dar o spoiler, mas logo, logo nós teremos... Não posso falar. Logo, logo nós teremos uns itens aí do programa Eu Li na Palavra. Ela tá mandando tomar água para eu não falar o que é. Mas falando dia 14 do mês 6, ceia do Senhor, Rua José Mascarenhas, número 1184, na Vila Matilde. Eu estarei lá. Você é meu convidado especial. Faço questão de estar na recepção para cumprimentar você, junto com o time ali dos voluntários, do pessoal da acomodação, levar você até o seu local, porque essa ceia ficará marcado. Produção, vou deixar você responder. Perguntaram, e Cabreúva? Quando? Isso, Cabreúva. Provavelmente vai ser no último final de semana
ou o primeiro. Tem que olhar a minha agenda. O último... Jéssica, meninas, pessoal aí de Cabreúva, ó. Agenda, vamos aqui no direct depois. Isso. O último final de semana, o último sábado desse mês ou o primeiro sábado do mês que vem. Eu vou conversar com ela. A gente vai aqui terminar de ver a agenda, Isso. Mas, ó, presta lá, 2 datas. Isso. Ou o último ou o primeiro do mês que vem. Boa. Deixa aí já mais ou menos agendadinho, porque a gente vai cumprir a promessa. Isso. Cabreúva nos espere. Prepara a galera em Cabreúva, nós vamos fazer um culto no lar aí em Cabreúva. Nós já fizemos em Santa Bárbara do Oeste, Jacareí, né? Já fomos para tanto lugar fazer culto no lar. Nós faremos um culto aí em Cabreúva. Eu só falei a cidade fácil porque você escreveu, que eu sou ruim de guardar. Obrigado por colocar o nome da cidade. Nós iremos aí, eu, a produção, provavelmente mais um casal aí, vamos ver direitinho, tá? Mas nós vamos aí fazer um culto no lar em Cabreúva. Prepara a galera aí. Será uma grande bênção. Tem algum recado aí, produção? Não? Será uma grande bênção. E vou falar de novo. Eu não cobro para pregar. Eu vou por amor à obra, tá bom? Faz aquele pudim gostoso para mim lá, que tá tudo certo. Você me prometeu o pudim. Ó, Santa Bárbara do Oeste cumpriu com o pudim. Foi bênção de Deus, aquele café maravilhoso. Por isso que eu engordei, gente. Cada vez que eu vou, eu tô comendo muito. Mas tá combinado. Vê a data certinho aí com a produção. Estaremos fazendo um culto no lar aí em Cabreúva, tá bom? Deus abençoe sua casa e a sua família. O TikTok vai encerrar? Ela vai encerrar o TikTok ali, porque eu vou entrar no momento da oração da fé, porque no TikTok a gente tem 1 hora de programação, e como eu fiz a apresentação inicial, estourou o horário. Eu tinha pregação aqui para 1h30, mas louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui. Ingrid acabou de entrar. Deus abençoe sua casa e a sua família. Eli Fernandes Carvalho também acabou de entrar. Deus abençoe sua casa, sua família. O pessoal está entrando agora. A Marcela Tovaruela também está aí. O Michel, que trabalha comigo. O pessoal está entrando. A irmã Helena do Vale, Elisandra do Vale, também acabou de entrar agora no finzinho do programa. Já chegou no melhor momento, o momento da oração. Algo lindo de Deus aí. Tá bom? Deus abençoe sua casa e a sua família. Eu até falei antes aqui, tenho orado pela vida da senhora, tá? A irmã Elisandra e da Eliana, a esposa do Augusto. Tenho orado pela saúde de vocês e sei que Deus vai tratar aí, tá bom? É que o Espírito Santo fala com a gente, coloca o nome da pessoa e às vezes só a fisionomia, que eu guardo muito fisionomia, não guardo o nome, mas a gente entra em oração por vocês. Mandar um abraço para os nossos irmãos aí de Jacareí, Tiago e a Tatiane, e quero mandar um abraço especial para a família Bueno, em Santa Bárbara do Oeste, nossos irmãos, nossos amigos, e eu tenho que também agradecer ao pessoal da Reviva por todo o carinho que estão dando a gente, ao pessoal do Ministério Arrependei-vos, ao pessoal da Kingdom Church, que a gente precisa voltar na Kingdom Church. Sim, lá também. Estão em Casa Nova, já chamaram a gente também lá em Diadema, mudaram de igreja, já fizeram o convite para nós estarmos lá também. Eu tento adequar a agenda, porque eu não posso deixar o Ministério Arrependei-vos faltar em culto para estar nos convites, mas pouquinho em pouquinho eu vou trabalhando isso daí, tá? Wesley, eu quero mandar um abraço para você, meu irmão. Estaremos aí também. Isso, o Wesley, ele é da Comunidade da Graça do interior de São Paulo. Eu sou ruim para guardar o nome da cidade, mas estaremos no domingo de manhã fazendo uma visita na sua igreja aí, Wesley. Fica tranquilo, nós estaremos aí. O Fabão em Atibaia. Gente, também, vamos o povo tá chamando aí, a gente vai na agenda e vai intercalando as igrejas dos amigos e irmãos pastores que nós temos aí. Mas eu vou cumprir todas as agendas, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua casa e a sua família. Vamos para a oração da fé. Deixa eu abrir aqui. Pedidos de oração. Pastor Vanderlei me procurou aí, vou orar pela família dele. A irmã a Andréa Trovaruela e a Sandra Veiga, a irmã Eliana e a Elisandra do Vale, tá bom? A Cleusa também pediu oração. A Cleusa pediu pela saúde dela também. Gente, se você pode orar nesse momento, feche os seus olhos, faça um momento da oração com fé, porque tudo é possível ao que crê. Pai querido, Pai de amor, Pai de toda graça, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amigo Espírito Santo,
Eu te peço por cada pessoa que entrou nessa programação hoje, que a tua boa mão seja derramada sobre eles, a glória do Senhor sobre eles, principalmente para que o interior deles, Pai, possa ser tratado e curado. Alcança também, Senhor, o cunhado Wilson da Márcia, Pai, que está internado. O Senhor pode reverter o quadro, o Senhor é um Deus de cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma. E eu já vi o Senhor realizar inúmeros milagres, Pai, em hospital. Quando o médico deu sentença, o Senhor veio com o teu aval e tirou da situação. Cobre com o teu sangue o teu povo, Senhor, a irmã Elisandra do Vale. O Senhor sabe, Pai, a questão da saúde dela. O Senhor sabe de tudo que ela precisa. Por isso eu te peço, Pai, entra com providência na vida dela. Da irmã Eliana, Pai, esposa do Augusto. Cobre ela com o teu sangue também. Que o teu sangue possa lavar o corpo dela, ela possa ser curada por completo, Pai. Que o diagnóstico médico possa ser, meu Deus, transformado agora. Senhor, eu quero orar pela Bia, que eu não a conheço, não conheço a família dela, Senhor, mas eu sei a luta que ela está enfrentando do câncer. É uma jovem, Espírito Santo de Deus, e eu sei que o Senhor pode curar. Cobre com o teu sangue, Pai, muda o cenário, muda a estatística do que o médico falou, porque o Senhor tem a sentença final. Mas eu sei que o Senhor é o dom da vida, é o dom da cura, o Senhor é a nossa parte principal, Pai. E o Senhor é vida e vida com abundância. Por isso eu te peço também, Pai, por cada um que entrou aqui pedindo a cura do Senhor, pedindo pela área da saúde. E eu sei, Pai, a Cleusa também que pediu, Senhor, cobre ela com teu sangue, transforma a situação. Visita também a minha mãe, Senhor, dá saúde para ela. Oh, Espírito Santo de Deus, visita o corpo dela neste momento, fortalece ela, Pai, restaura a saúde dela. Eu sei que tu tem poder para realizar infinitamente mais do que eu peço, do que eu imagino, porque o Senhor tem a boa obra, o Senhor tem a mão, o Senhor tem a cura e o Senhor tem o poder. Por isso eu peço que o Senhor visite a todos com a cura, que o nosso interior também seja curado, Pai. Que nós sejamos lavados no sangue do Cordeiro. Muda, transforma o nosso interior, dá vestes novas, Espírito de Deus. Eu quero abençoar a cada casa, a cada família que entrou nesta programação. Que o Senhor também possa abençoar os nossos vizinhos aqui do estúdio, o de cima, o de baixo, da frente, o de trás, o do lado. Cobre com o teu sangue, abençoa, Pai. Dá ordem aos teus anjos a respeito do local aqui do estúdio, que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando segundo a tua vontade. Eu sei que o Senhor tem um propósito para todas as coisas e eu estou disposto a viver o processo do Senhor até chegar no propósito daquilo que o Senhor determinou. Nos dá, Senhor, entendimento para poder viver. O Senhor está falando claramente isso no meu coração. Dá entendimento para que a gente possa viver este período deste propósito todo, desse processo todo, para viver a tua boa obra que o Senhor já determinou. Eu abençoo a vida do teu povo, declaro o poder de Cristo sobre eles, e que praga nenhuma chegue na tua tenda, que ainda que estiver uma adversidade, Cristo estará contigo todos os dias, para a glória do nome dele. É o que eu louvo e agradeço no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. 22 horas mais 18 minutos, cravamos aí um pouquinho a mais do tempo. A produção vai encerrar o primeiro de cá. A Elisandra do Vale colocou, não atualizou, no caderno de oração, pelas sobrinhas Maria e Manuela, já estão amém, amém. Estaremos deixando no caderno. Isso, né? Vamos colocar aqui, são duas adolescentes, estaremos orando por ela. É o mesmo caso que eu tenho orado por um pastor amigo meu, tá? É Estúdio Mara Hagaki. Isso, Mara Hagaki, Deus abençoe sua casa, sua família. Andréia, firme no Senhor, amanhã no procedimento no seu joelho, Deus pode fazer milagre, fique em paz segundo a vontade dele. A produção está fazendo assim para mim, que eu já estourei o horário. Que Deus abençoe. Já encerrou esse aqui primeiro, produção? Isso, já encerrou. Para você no Instagram, Deus abençoe sua casa e a sua família. Eu te amo em Jesus. Até segunda-feira, às 21h10, mais ou menos, para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe e fiquem com Deus.